Shalom, shalom, leitura anual da Bíblia, então, hoje Gênesis 37 até o 39, no dia 12 do 1. Gênesis 37, então, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, confraternizava-se com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias com respeito de cada um. Israel amava mais a José do que a todos os demais filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de várias cores, com mangas largas, como sinal de distinção. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não podiam falar pacificamente. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, os quais o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: Ouvi, rogo-vos, este sonho que tive. Estávamos atando os molhos no meio do campo, quando o meu molho se levantou e se manteve em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao redor do meu molho. Responderam-lhe os seus irmãos indignados: Tu em verdade reinarás sobre nós? Tu em verdade terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam, tanto por causa dos seus sonhos como por causa das suas palavras. Teve José ainda um outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E o contou a seu pai e a seus irmãos, mas seu pai o repreendeu: Que sonho é esse que tiveste? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? Assim os seus irmãos o invejavam, mas o seu pai guardava o assunto no seu coração. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Siquém. E disse Israel a José: Eis que teus irmãos apacentam o rebanho em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Anda, observa a paz de teus irmãos e a paz do rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem viu que ele andava errante no caminho, e lhe perguntou: Que procuras? E ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Dize-me, peste, onde eles apacentam o rebanho? E o homem disse-lhes: Passaram por aqui, pois eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. José foi e seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E quando eles de longe o viram aproximar-se, antes que chegassem aonde estavam, conspiraram contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Eis que ali vem o sonhador. Matemo-lo e lancemos numa das covas, e diremos depois: Uma besta selvagem o devorou. Veremos então como ficam os seus sonhos. Mas Rúben, ao ouvir isso, pensou em livrá-lo das mãos de seus irmãos, dizendo: Não o matemos. Também lhes disse Rúben: Não derramais sangue, lancemo-lo nessa cova, que está no deserto, e não estendais a mão contra ele. Disse isto para depois livrá-lo das suas mãos secretamente, a fim de devolvê-los a seu pai. E ocorreu que, quando José chegou a seus irmãos, estes tiraram-lhe a túnica colorida que trazia, e tomando-a, lançaram-no na cova. Mas a cova estava vazia e sem água. E eles sentaram-se para comer. E levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. E nos seus camelos transportavam especiarias, nos bálsamos, mirra, que levavam do Egito. Então disse José a seus irmãos: Que ganharemos com a morte de nosso irmão e encobrir o seu sangue? É melhor que o vendamos aos ismaelitas, e que a nossa mão não seja sobre ele, porque é nosso irmão e carne da nossa carne. E os seus irmãos consentiram. E quando os negociantes midianitas
passaram por aí. Alçando, tiraram José da cova e o venderam por 20 peças de prata. E os forasteiros o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cova, viu que José não estava mais na cova. Então rasgou suas vestes em sinal de luto. E voltando a seus irmãos, disse: O menino não está lá. E eu, aonde irei? Tomaram então a túnica talar de José, mataram um bode com o sangue, molharam a túnica. E logo enviaram a túnica ensanguentada a seu pai, dizendo-lhe: Achamos essa túnica. Rogamos que reconheça se é a túnica do teu filho ou não. Ele a reconheceu, dizendo: A túnica é do meu filho. Uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestimentas e vestiu nos seus lombos de saco. Vestiu seus lombos de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E vieram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusava ser consolado, dizendo: Na verdade, desolado hei de descer ao encontro do meu filho até o Sheol. Assim o seu pai chorou amargamente. Entretanto, os midianitas venderam-no a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda real. E aconteceu nesse tempo que Judá separou-se de entre os seus irmãos e tornou-se amigo de um certo adulamita, chamado Irá. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. E tomando-a por mulher, a conheceu. E ela concebeu e teve um filho, e o seu pai o chamou E tornou a conceber e teve um filho, a quem ele chamou Onã. E teve ainda mais um filho, e chamou Selá. Judá estava em Quezib, quando ela o deu à luz. Depois Judá tomou para o primogênito, uma mulher cujo nome era Tamar. Mas o primogênito de Judá, desagradou ao Senhor, e o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, desposa-te dela e suscita descendência a teu irmão. Onã, considerando que tal descendência não seria sua, cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E semelhantemente que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja suficientemente grande, porque disse a si mesmo: para que porventura não morra, esse também, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar a viver em casa de seu pai. Com o passar do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timã, na companhia de Irá, seu amigo, o adulamita, para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas. E disseram a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Timate para tosquear o seu rebanho. Então ela despiu-se dos vestidos próprios da sua viuvez e cobriu-se com um véu e assentou-se junto às duas fontes, que está na caminho de Timnate, porque observou que Selá já tinha crescido bastante e ela não lhe fora dado por mulher. E a viu Judá e julgou que era uma prostituta sentada no portal da cidade, porque ela tinha o rosto coberto. E desviando-se do caminho, aproximou-se dela para suspeitar, sem suspeitar quem ela era. E disse-lhe: Vem, deixa-me conhecer-te. E ela perguntou-lhe: Que me darás para estar contigo? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela ainda perguntou-lhe: Dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: Que penhor é que te darei? Disse ela: O teu selo com os cordões e o cajado que está em tua mão. Ele lhe deu e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e partiu, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E depois Judá enviou o cabrito por mão de seu companheiro, Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém não o encontrou.
E perguntou aos homens daquela comarca: onde está a prostituta que estava em Enaim, junto aos caminhos? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. E também os homens daquele lugar disseram que não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: deixe-a ficar com o penhor, para que não sejamos desprezados. Tu és testemunha de que eu enviei este cabrito, mas ela não foi encontrada. Ao cabo de quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu e ainda concebeu por causa da sua prostituição. Então disse Judá: levai-a para fora e seja queimada. E quando ela foi tirada para fora da casa, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece, rogo-te, de quem são estes o selo com os cordões e o cajado? E reconheceu Judá, dizendo: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a conhecê-la. E sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre. E no momento do nascimento um deles pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio de carmesim e o atou ao seu dedo, dizendo: este saiu primeiro. Mas ao recolher a mão, o seu irmão saiu, pelo que ela disse: como rompeste sobre ti, seja a rotura. E o chamaram Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio carmesim, e foi chamado Zerá. José foi levado ao Egito, onde Potifar, egípcio, oficial de Faraó, capitão da guarda, o comprou das mãos dos ismaelitas, que para lá o tinham levado. Mas o Senhor Jeová era com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu próprio senhor, o egípcio. E viu o seu senhor, que o Senhor Jeová era com ele, e que fazia prosperar as suas mãos em tudo que ele fazia. E José achou graça aos seus olhos, e o servia, pelo que o fez mordomo de sua casa, encomendando na sua mão os cuidados da sua casa, e tudo que nela havia. E aconteceu que foi designado administrador de sua casa e de seus bens, e o Senhor Jeová abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estendia-se sobre tudo que o egípcio tinha em casa e no campo. E Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira de que não se ocupava de nada, concernente a ele, a não ser do pão que comia. E José era formosa presença e belo semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor fixou os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Mas ele se negou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não pede contas do que está comigo na sua casa, e em minha mão entregou tudo o que tem. E não há nesta casa ninguém superior a mim. Coisa alguma me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como hei de fazer tão grande mal e pecar contra Deus? E como ela insistisse com ele dia após dia, e José não somente negava deitar-se com ela, como também estar com ela. Certo dia aconteceu que entrou na casa para cumprir os deveres de seu serviço, e não havia nenhum dos homens no interior da casa. Então ela, agarrando-o violentamente pela capa, disse-lhe: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. E ela, com a capa em suas mãos, vendo que ele fugia para fora, chamou aos gritos pelos homens da casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para deitar-se comigo, mas eu gritei em voz alta. E quando ouviu que eu gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu. Ela esperou com a capa dele na mão, até que seu senhor voltou a casa. Então repetiu-lhe conforme as mesmas palavras ditas antes, dizendo: o servo hebreu
que nos trouxeste veio até aqui para escarnecer de mim. Mas quando eu gritei, ele fugiu, abandonando comigo a sua capa. O seu senhor se enfureceu ao ouvir as palavras da sua mulher, dizendo: dessa maneira me fez teu servo. Então a sua ira se acendeu. Encolerizado, o senhor de José o encarcerou e o lançou na masmorra subterrânea, no lugar em que os presos do rei ficavam encarcerados. Então ficou ali no cárcere. O Senhor Jeová era com José, sendo benigno com ele, e fez com que encontrasse graça aos olhos do carcereiro-chefe, o qual encomendou-lhe nas mãos a todos os presos, e José tornou-se responsável pela conduta dos prisioneiros e por tudo o que se fazia ali. Assim o carcereiro não tinha nenhuma preocupação, pois por coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor Jeová era com ele, fazendo-o prosperar em todos os seus empreendimentos. Essa é a palavra de Deus para hoje, então, lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor vai acrescentando a sua fé, acrescentando a medida que lhe é proporcional, que lhe é destinada, para que você possa crescer e ser abençoado em tudo. Shalom, shalom.